Como as palavras têm consequência, Jair Bolsonaro já está com um perereco na mão. Bem grande e vai ser enorme, acreditem. Vamos lá, Cuba mais médicos. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirma que o governo cubano não aceitou as condições estabelecidas por ele para manter profissionais do país no Mais Médicos. A mensagem foi uma resposta ao Ministério da Saúde de Cuba, que anunciou que irá deixar a parceria com o Brasil para o programa. Bolsonaro postou no Twitter que colocou três condições para a continuidade do Mais Médicos: que os cubanos fossem submetidos a um teste de capacidade, que o pagamento do salário fosse integralmente para os profissionais, ou seja, sem que uma parcela fosse para o governo de Havana, e a liberdade para que eles pudessem trazer as famílias para o país. Bolsonaro completou a mensagem dizendo que, infelizmente, Cuba não aceitou. Olha, quem quer que vai pegar meu blog vai saber das críticas que eu fiz à forma como esses cubanos foram trazidos para o Brasil. Especialmente essa questão do pagamento. Agora, existem 11.400 médicos cubanos no Brasil. 2/3 do Mais Médicos. 2/3 do Mais Médico. Cuba vai levar todo mundo de volta. Já que o Bolsonaro... Veja, o problema não é o Bolsonaro não gostar disso, daquilo, ou querer fazer reparos. As coisas deveriam ter sido feitas de outro modo. Assume a presidência, chama o governo cubano, conversa com o governo cubano, em vez de... circulou informação aí de que talvez o Brasil queira romper relações com Cuba. O problema é que serão 11.400 médicos, 2/3 que vão embora. Acaba de me chegar a informação aqui, prefeitos e secretários de saúde querem que Bolsonaro recue para manter cubanos no Brasil. A Frente Nacional dos Prefeitos e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, vão encaminhar nesta quarta as equipes do governo Michel Temer e do presidente eleito Jair Bolsonaro um ofício no qual lamentam a interrupção da cooperação de profissionais cubanos no Mais Médicos e pede a revisão do posicionamento do novo governo, que sinalizou mudanças drásticas nas regras do programa. Quando menos, poderia ter tentado negociar, então, uma saída gradual disso e a substituição desses profissionais por eventuais profissionais brasileiros. O problema é, onde estão os profissionais brasileiros? Sim, eu critiquei, sempre mantenho minha crítica, a forma como os cubanos foram trazidos. E, sobretudo, essa questão do pagamento, que se faz via ditadura cubana. Mas os cubanos aí estão. Vamos às questões de fato? Vamos ser realistas em relação a isso? A saúde brasileira já é a cloaca do capeta no Brasil. Tudo, olha, essas questões de reparação social, tudo um lixo, mas a saúde é um círculo dantesco do inferno. Né? Esses profissionais realizaram a interiorização do atendimento médico. E como reconhecem as cidades e os estados, passaram a ser importantes. O programa passou a ser importante. Se os cubanos vão embora de uma vez, simplesmente é o desmonte do programa. De imediato não vai acontecer nada. Daqui a alguns meses começa a acontecer. Seria o caso de ter feito a coisa de outra maneira. Sempre. Então, não fazia sentido atacar a China porque a China responde pelo principal superávit do Brasil. Não fazia sentido 20 bilhões. Não fazia sentido atacar o Mercosul porque, afinal de contas, a Argentina é a maior compradora da indústria brasileira que não tem condições de competir com os Estados Unidos, nos Estados Unidos ou na União Europeia. Então não era o caso. Não era o caso de falar que vai mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, porque são 8 bilhões de superávit com os árabes, mais quase 3 bilhões de superávit com o Irã. Não era o caso de ficar falando desse modo da ditadura cubana. Deixa que o Reinaldo fala. O governo é outra coisa.
Porque poderia acontecer isso que aconteceu. E a fantasia de que a ditadura cubana se sustenta com o dinheiro brasileiro se desmonta, né? Não é verdade. Por mais que receba lá o dinheiro, uma parte do dinheiro. Aí eu li também, estão fazendo isso agora para tentar esconder o esquema criminoso. Mas como é que vai esconder? Depois de tanta... Se houve esquema criminoso, vai aparecer. As palavras têm consequência. E elas começam a aparecer. Né? Aí vem o Bolsonaro, eles não quiseram ceder as minhas condições. É que quando você negocia com outro país, você não impõe condições. Negociar não é impor condições. Negociar é conversar. Por mais que haja e há aspectos detestáveis nessa relação, a questão é saber se o programa, como está instalado, atende ou não atende à necessidade de milhões de pobres no Brasil. E a resposta é sim, atende. O que vai fazer Bolsonaro? Circulam ideias de um serviço social obrigatório para civis da área médica. E aí? Os profissionais de medicina eventualmente vão topar? Então vamos lá, todos os formandos em escolas públicas, que afinal de contas estudam às custas do Estado, ou que tem o FIES, que é um financiamento subsidiado, uma vez formados, seriam mandados para o interior do Brasil, por um prazo X. Os cubanos ficam aqui 3 anos, pelo menos. Né? Depois voltam. A categoria médica defende um tipo de coisa como esse? Não, paga 50 pau para cada médico, vai ter médico no Brasil inteiro. Não tem dinheiro para isso, não. E agora o salário dos cubanos, acho que cada um custa coisa de... Uma parte vai para Cuba, mas acho que é coisa de 10 mil reais, 10 mil e pouco. Né? Acho que também não tem jeito, não tem gente suficiente para querer ir para a rebimboca da parafuseta para ganhar 10 pau. Mas eu não acho que exista número suficiente para fazer esse tipo de trabalho. É preciso tomar cuidado para, ao tentar dar um tiro na ditadura cubana, não acabar dando um tiro no pobre brasileiro. De novo, quem avisa, amigo é, né? No caso, eu não aviso que eu sou amigo, porque eu sou jornalista. É o meu trabalho fazer esse tipo de advertência. O monstro da realidade é muito mais convincente, né, do que os anjinhos da fantasia. Fala, Coutinho. 7-1. Lembrando que a Voz do Brasil, por imposição